Em meio às imponentes e gélidas montanhas do Himalaia, esconde-se uma criatura que é um verdadeiro enigma que atravessou séculos, despertando curiosidade, medo e fascínio. Este é Yeti, também conhecido como o Abominável Homem das Neves, uma criatura lendária, parte homem, parte besta, que tem capturado a imaginação de exploradores, cientistas e aventureiros ao redor do mundo. Mas o que sabemos realmente sobre o Yeti? Ele é apenas um fragmento da mitologia local? Ou há algo mais nas profundezas nevadas que ainda não compreendemos? De acordo com os relatos, o Yeti é uma criatura imponente, com mais de 2 metros de altura, coberto por uma espessa camada de pelo. Seus pés enormes deixam marcas distintas na neve, marcas que têm alimentado lendas e expedições ao longo dos séculos. Mas a origem do Yeti vai além de um simples monstro das neves. Algumas histórias o descrevem como um descendente do rei macaco, uma figura central na mitologia asiática, que teria se unido a uma ogra. Essa união, segundo os mitos, teria dado origem ao Yeti. Essa conexão mítica sugere uma fusão de humano e divino, de animal e espiritual, reforçando o caráter misterioso e quase sobrenatural do Yeti. Em outras partes do mundo, criaturas semelhantes emergiram em culturas diferentes. Nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, a figura do pé grande é notavelmente similar ao Yeti. Essas semelhanças levantam questões intrigantes. Estamos diante de um fenômeno global ou são apenas coincidências culturais? Ao longo dos anos, muitos aventureiros e cientistas tentaram encontrar provas concretas da existência do Yeti. Essas expedições, repletas de esperança e fascínio, muitas vezes retornaram apenas com mais perguntas do que respostas. A verdade sobre o Yeti continua a ser um mistério. Entre relatos, lendas e evidências inconclusivas, a figura do abominável Homem das Neves permanece um enigma, aguardando ser desvendado. Ao longo dos anos, inúmeros relatos de avistamento do Yeti têm surgido, alguns datando de séculos atrás, outros mais recentes. Estas histórias vêm de diferentes partes do Himalaia, narradas por moradores locais, alpinistas e exploradores. As descrições variam, mas muitas coincidem em certos aspectos. Uma grande criatura bípede coberta de pelo, com um andar pesado e olhar penetrante. Alguns descrevem um rugido assustador ecoando pelas montanhas. Ao longo do tempo, várias fotos e vídeos supostamente capturando o Yeti surgiram, despertando curiosidade e ceticismo. Muitos desses registros foram posteriormente desmascarados como falsificações, mas alguns permanecem inexplicados. Suas pegadas são outra fonte comum de evidência. Grandes, com contornos distintos, essas marcas têm sido estudadas por décadas. Algumas foram identificadas como pertencentes a animais conhecidos, enquanto outras permanecem um mistério. Enquanto as lendas do Yeti cativam a imaginação popular, a comunidade científica busca respostas mais tangíveis. Uma das teorias predominantes é que a lenda do Yeti pode ter surgido de encontros com ursos pardos do Himalaia. Os ursos pardos do Himalaia são grandes, imponentes e podem se erguer sobre 2 patas, o que poderia explicar algumas das observações relatadas com avistamentos do Yeti. Além disso, suas pegadas, especialmente quando distorcidas pela neve, podem ser confundidas com as de uma criatura bípede gigante. Especialistas em zoologia e antropologia oferecem perspectivas sobre como as lendas do Yeti podem ter se desenvolvido. Eles exploram como culturas diferentes interpretam encontros com animais selvagens desconhecidos, transformando-os em mitos e lendas. A ciência nos ensina que o medo do desconhecido, combinado com a observação de animais pouco conhecidos, pode levar ao nascimento de mitos. No caso do Yeti, as características físicas e os comportamentos dos ursos podem ter sido amplificados e transformados em histórias de uma criatura misteriosa. O Yeti ocupa um lugar significativo na cultura das comunidades do Himalaia. Para muitos povos Sherpa e outras etnias locais, o Yeti é mais do que uma lenda. É uma parte essencial de sua herança cultural e espiritual.
Para essas comunidades, o Yeti é frequentemente associado a valores morais e ensinamentos. Ele simboliza o respeito pela natureza e pelas montanhas, consideradas sagradas, e atua como um guardião dos segredos do Himalaia. Fora das montanhas do Himalaia, o Yeti se tornou um ícone na cultura popular global. Ele apareceu em inúmeros filmes, livros e programas de televisão, muitas vezes retratado como uma criatura misteriosa e mal compreendida. O Yeti também se tornou uma figura importante para o turismo na região do Himalaia. Esse interesse global, no entanto, levanta questões sobre o equilíbrio entre o respeito pelas tradições e crenças locais e a comercialização do mito. Como a lenda do Yeti é comercializada, é essencial manter um respeito pela cultura que a originou. Enquanto a lenda do Yeti continua a alimentar o debate se a criatura é real ou apenas a construção da mente humana que se enraizou em sua cultura, a busca por respostas continua. O mistério do abominável Homem das Neves, envolto em relatos, evidências e lendas, permanece como um dos grandes enigmas de nosso tempo.